Universo épico no ar e era uma vez. Hoje a gente vai falar sobre contos de fadas. Quem tá aqui comigo é a Valquíria. Tudo bem, Valquíria? Tudo bom, Michel? E com você? Tudo jóia. Olha só, mais uma vez ela aqui no nosso programa, porque você já esteve aqui, né, para falar do seu livro A Senhora do Caos. Sim. O primeiro volume do livro, né, a gente veio ano passado, falou um pouquinho, e agora a gente tá aqui para contar uma outra coisa, né? Era uma vez. Era uma vez. E aí, Era uma vez, você tem um conto, é isso? Isso. É uma antologia, são 23 autoras, a gente brinca, né? São 23 princesas, porque cada uma tem a sua. E o meu conto é O Coração de Dragão, né? Que está totalmente ligado com a sua história, É né? um spin-off. É um spin-off. É um spin-off da minha história, que assim... Pro pessoal de casa que não sabe o que é um spin-off... É uma história que varia da história principal, né? Então eu tenho uma personagem... Que seria o início, né? Eu tenho uma personagem que se chama Rainha Elora. No meu livro, ela embora seja muito importante, é uma personagem de muito peso, que eu vou trabalhar no arco total, né? Porque são 3 livros, mas eu não contei a história dela, como ela se tornou a Rainha Elora, né? Porque toda rainha um dia foi princesa. Claro. Né? E assim, o conto é isso, né? Assim, sem dar muito spoiler, mas eu começo falando, a narrativa é dela, né? E ela fala que ela vai contar como ela morreu. Então, assim, começa ela falando isso, que ela vai falar sobre o dia que ela morreu. E aí o leitor vai ter que descobrir como que é, né? Se é de maneira subjuntiva, se é... Mas é bem fantasia mesmo, assim. O seu livro, ele tem quantas páginas, A Senhora do Caos? 440. Como é que foi, então, para você condensar, né, uma história em um conto? Foi difícil? Foi tranquilo? É muito difícil, é muito difícil. Eu sou uma pessoa que escreve... Por exemplo, 440 de 700 que eu tinha escrito antes, né? Eu já tirei muita coisa do livro e esse conto era para estar no livro, mas realmente eu tive que escolher algumas coisas em detrimento de outras. E a Rainha Elora ficou para eu lançar depois. E aí surgiu essa oportunidade de estar colocando num livro só de princesas. E eu achei que tinha tudo a ver, né? E pela editora Coerência. E realmente foi assim, ficou um trabalho bacana, muito embora muito difícil, porque escrever em quantidade de palavras, em quantidade de... Porque cada conto tem isso, né? Você tem um tanto para escrever, porque são 23 autores, né? E aí, senão você escreve uma bíblia, né? Se escrever todo mundo um monte, aí é muito difícil. E como é que foi a aceitação, né, do conto? O pessoal gostou bastante? Olha, teve muita aceitação. Eu liguei na editora, porque assim, quando eu fiz contato aqui com vocês, tudo, eu liguei na editora para pegar um livro, até para trazer. Eu trouxe o meu, porque esgotou, né? A minha tiragem já esgotou e a da editora tá quase no fim também. Eu não consegui pegar em São Paulo, né? Eu não consegui trazer, por exemplo, um livro a mais. Então foi bem aceito e realmente é um livro que fez bastante sucesso. Você pretende continuar escrevendo contos? Como é que tá aí seu trabalho? Né? Eu tenho mais um conto no Sociedade dos Corvos, né? Que daí foi um desafio, porque eu escrevi sobre um serial killer. E que são os 2 gêneros que eu mais gosto, né? Que é assassinato, né? Terror e mistério, tipo Agatha Christie. Na questão do assassinato, eu não costumo colocar nenhum elemento sobrenatural, né? São gêneros completamente diferentes, né? Sim. Que você escrever sobre dragão, literatura fantástica, e aí você partiu ali para um terror, um suspense. Isso, aí eu tenho esse conto na Sociedade dos Corvos, porque realmente é um dos gêneros que eu tenho afinidade também, que é o mistério e assassinato, né? De thriller de assassinato. E com relação à fantasia, é o universo que eu criei, que eu ainda estou trabalhando e desenvolvendo, né? Mas assim, e eu estou trabalhando agora também com a editora Luva, aí é terror, isso foi mais desafiador ainda, porque eu não sou escritora de terror, mas ainda é um terror sem elementos muito sobrenaturais, né? Com relação ao candomblé, assim, tem a ver com... Porque chama Rio Vermelho, e é uma antologia que resgata um pouquinho da cultura negra e de como o povo negro foi massacrado. Então é bem bacana, é um projeto muito legal e que a gente logo traz aí também para vocês. É super interessante, né? Porque apesar, né, do seu livro ser sobre literatura fantástica, nada impede de você colocar outros elementos, outros gêneros dentro daquele gênero que é o principal, né?
Então, de repente, você está escrevendo ali sobre a história do dragão, rei, rainha, mas pode ter uma pitada ali de humor, pode ter uma pitada de romance, tem que ter, né? Tem que ter. Se você... todos os gêneros passam... É como uma música. Para você compor uma música, você não adianta criar uma música só em dó, né? De repente uma proposta lá de alguém, algum gênio, mas não existe isso. A gente tem que criar uma música com todas as notas, né? E por mais que ela seja de um estilo, mas ela tem que ter essa composição diversificada, né? Então no meu livro, por exemplo, A Senhora do Caos, tem suspense na questão do vilão, você não sabe quem que é até mais ou menos depois da metade do livro. Então, assim, tem uma questão de suspense, também tem assassinato, tem uma série de coisas, tem romance. Você não pode escrever puramente fantasia sem ter os outros elementos, né? Por isso que o escritor tem que estudar muito. A gente tem que ler muito sobre todos os gêneros e, assim, mas eu falo que eu passeio mais confortavelmente na fantasia e no mistério. O terror é um desafio ainda pra mim. E você gostou, então, de esmiuçar ali a história da sua personagem, rainha, né, e contar um pouco do início dela como princesa? Sim, porque... Foi gostoso? Foi. Porque, assim, a Elora, ela é muito... um personagem muito especial pra mim, sabe? E ela tem muita significância em todo o livro. Então, eu acho que valeu muito a pena selecionar um pouquinho, assim, pra fazer uma coisa pra ela, né? E aí, assim, ela já começa o livro com ela morta. Então... que é no passado, né, que acontece a história dela. Não é uma coisa atual, não tá no mesmo tempo que eu tô contando a história da Senhora do Caos, né, que é a história da Joyce e tal. Então, contar o que aconteceu com ela foi muito legal, sabe? E o pessoal que quer conhecer um pouco mais sobre Era Uma Vez, quer conhecer as outras histórias, né, que tem no livro, tem algum site? Tem. Se quiser comprar o livro como ele tá, né, a antologia, no site da Editora Coerência. E eu acredito que está esgotando, então comprem, né? Ou então, assim, de repente depois vai ter só uma segunda edição, se for fazer, ou sob demanda, não sei. Agora, se quiser ler sobre o conto da Rainha Elora ou o Vida Perfeita, que é o que eu tenho na Sociedade dos Corvos, eu lancei esses contos independentes na Amazon, né, com capa. E aí na Amazon tá A Senhora do Caos e O Coração de Dragão, um conto sobre a Rainha Elora. Então também tem como encontrar isso aí na Amazon. Ok. Depois desse recadinho, então, a Valquíria continua aqui comigo, porque a gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco a gente vai ter um game aqui com a Valquíria. You look good. A little rough around the edges, but good. E a gente abre esse bloco com o trailer de mais um filme da saga Star Wars. Pronto para matar a saudade da Millennium Falcon? Assista agora o novo vídeo de Han Solo, uma história Star Wars que chega 24 de maio nos cinemas. What do you think? Well, what do you know? You got a line on a ship? Yeah, I know a guy. He's the best smuggler around. I heard a story about you. I was wondering if it's true. Everything you've heard about me is true. L3! Let go of the mean man's face. Who are these guys? If you come with us, you're in this life for good. You might wanna buckle up, baby. Here they come! Let me give you some advice. Assume everyone will betray you, and you will never be disappointed. I got a really good feeling about this. Since when do you know how to fly? 190 years old? You look great. Push it! So glad we took this job! You're looking particularly beautiful tonight. You're looking particularly beautiful tonight.
Johnny English 3.0 é o terceiro filme da série cômica Johnny English, que tem um ator que é conhecido como Mr. Bean. A nova aventura começa quando um ataque cibernético revela a identidade de todos os agentes ativos infiltrados na Grã-Bretanha, deixando Johnny English como a última esperança do serviço secreto. Apesar de estar aposentado, English é convocado e mergulha de cabeça na ação com a missão de encontrar o hacker que está por trás do ataque. Com poucas habilidades e métodos analógicos, Johnny English precisa superar os desafios da tecnologia moderna para tornar a missão bem-sucedida. I'm not sure I've ever met a man quite like you. Let me clear up the uncertainty for you. You haven't. You're the first people I've seen. The first people who are still people. Cargo conta a história de um homem e seu bebê tentando sobreviver a um apocalipse zumbi no interior da Austrália. Ao ser infectado, começa a contagem regressiva para encontrar proteção para sua filha antes que a transformação seja concluída. Baseado no curta viral finalista do Tropfest Austrália 2013. What's this? Just making hay while the sun shines. The sun's not shining, Beck. Agora o assunto é game. O exclusivo do PlayStation chega com novidades. Um novo ângulo de câmera, uma nova mitologia e uma nova arma. Saiba como a Sony e a Santa Mônica construíram o machado Leviatã para o novo God of War. The blades are extremely iconic. Everybody expects this. Everybody knows this. There's not a lot you can do new with it without going super extreme, right? So to make a nice big change, I think will have a greater weight, a greater impact. Corey, with his original pitch for the new God of War game, he always pictured him with this axe. That's really the only note we had is that, okay, he's gonna have an axe. And basically with that, we had to decide, well, what can be special about this axe? And as we previewed animations and did a lot of tests, like there was always this animation of Kratos throwing the axe that seemed like it would be cool, but it'd be like, well, he's gonna throw his weapon away. Like, what use is that gonna be? It's just gonna be gone, you're gonna have to go pick it up. Until, you know, one of our designers, Vincent Napoli, came up with the idea, well, what if he called it back? So we prototyped that, we had him throw the axe out, call it back, and immediately kind of worked very well with the camera perspective, how to deal with enemies, pinpointing targets on them, tripping them again, aiming for the leg. So all the ideas kind of started to spearhead themselves right after that decision was made. That axe you got to handle her special. Brock and Sindri, the two dwarven blacksmiths that you meet throughout the game, are able to modify the axe, sort of size of the axe head as well as the handles. Each of these sort of additions adds access to different skills, different moves. Early on when we first started designing, we almost look at it as a car that you're upgrading it. So all the parts come out and you can swap and add on different things, the specials. Traditionally, in the previous games, these would be like your L1 specials, right? Like the special moves that you're able to do, you're able to actually mix and match. So you can say, I really like this move, I want to put that move in. As you collect different ones, you can say, I really like this one, this is the only one I want to use. Or, ooh, no, now I'm going to swap this out. So one attack might just be a giant frost wave that doesn't do a lot of damage, but it does slow them down and make them easier to fight. Another one might have Kratos just spinning rapidly with his axe, very close range, multi-hit, high damage. Depending on if you like being up close to enemies or far range, basically there's a runic attack for you. Arauto é o futuro. Quem merece passa no processo e vem pra cá. A primeira produção brasileira da Netflix retorna com a segunda temporada. Às vésperas do processo 105, aumenta o interesse do Mar Alto e da causa em destruir um ao outro. O mundo nunca esteve tão dividido. Resta saber de que lado você está. O processo 105 não vai acontecer. Só tem dois lados nessa história. E de volta aqui com a Valkyria, né? A gente falou sobre o livro Era Uma Vez no primeiro bloco, passamos ali sobre o livro dela, A Senhora do Caos, né? Isso. E também sobre o conto A Vida Perfeita do Sociedade dos Corvos, que é outra antologia, né, que a gente tem.
Ok, só que agora é hora da gente fazer um game, né? Vambora. Nesse bloco aqui, então, eu vou colocar você numa enrascada. Combinado. Eu vou dar aqui algumas opções de princesas, né? Porque o tema hoje do programa é Era Uma Vez, princesas, né? E aí você vai escolher entre uma ou outra. E me justifica, hein? Combinado. Então vamos lá. Entre Jasmine e Ariel, você fica com quem? Qual seria a melhor princesa para você escrever o seu conto ou a sua história? Eu gosto da Jasmine. Você gosta dela por quê? Porque eu acho que a Ariel só joga tudo e vai atrás do príncipe. A Jasmine, ela é mais cheia de vontade, assim. Ela uma princesa empoderada? Atrás, ela é mais empoderada. Ela não sai correndo atrás do príncipe que se perde tudo, larga todo mundo. E eu acho que é a Jasmine. Então você fica com a Jasmine. Jasmine. Só que agora eu vou te dar outra opção e vamos ver se você troca a Jasmine ou continua com ela. Tá bom. A Rapunzel. A Jasmine ou Rapunzel? A Jasmine. Continua com ela? Por que não a Rapunzel? Ela é muito submissa, né, gente? Ficar lá jogando as trancinhas, não sei, né, assim... não sei, eu realmente acho que sou muito a causa das mulheres, sabe? Assim, aquela coisa da... Eu acho que a Jasmine ainda tem mais personalidade, Então tá, vamos ver se ela continua aqui com a princesa, né? Uma das princesas da Disney, né? Uma das primeiras princesas negras, a Tiana, né? Que tem ali a história dela com o sapo. Ainda Jasmine. Ainda Jasmine. Eu acho mas que a Tiana é uma mulher forte também, né? Mas eu assim, totalmente, assim, minha opinião com relação a... Eu achei que precisava ser uma princesa africana mesmo na África. Eu não achava que tinha que ser um negócio meio na cidade, ela tentando se impor, tipo, ser uma cozinheira famosa, ser uma dona de restaurante. Eu achei que ficou muito assim, Dona Maria, sabe, a Tiana? Eu acho que ela merecia uma história na África, assim, tipo, uma princesa africana, guerreira, uma coisa assim. Eu acho que aí faria mais justo. Uma contextualização. A cor negra, né? Dentro de uma contextualização do povo negro, sabe? Não tem nada a ver com princesa que eu vou falar agora, mas tipo Pantera Negra. Sim, todo se a Tiana fosse uma princesa de Wakanda, tava tudo certo. Tá certo. Aí eu ficaria com ela. Vamos lá então para a próxima princesa, que é uma princesa que todo mundo gosta, que é a Bela. Que ganhou um live action recentemente. Tá, a Bela, eu acho que Bom, Bela e Jasmine, se a gente pegar a Bela de Once Upon a Time, aí eu fico com a Bela. Porque ela é uma mulher mais parecida com a vida real, assim. Aí eu ficaria com a Bela. Mas a Bela do filme, a Bela da história de contos de fada, ela se entregou, se sacrificou eu acho que a pelo Bela, pai dela. Isso. A Bela realmente é muito corajosa, né? E eu acho que a Bela. Aí eu trocaria pela Bela. Você troca então a Jasmine? Pela Bela. Tá certo, consegui fazer ela trocar a Jasmine pela Bela. Vamos lá. Mas agora tem uma outra princesa que eu não sei qual vai ser a sua avaliação, né? Mas não sei se ela foi forte, aí a Cinderela. Que sofreu ali. Eu acho a Cinderela muito coitada, sabe? Muito sofrida. Muito... Olha, tem gente que vai brigar com você depois, hein? Tudo bem, é porque minhas princesas são muito diferentes. Suas princesas assim, são fortes. São mulheres guerreiras. De verdade, sabe? Assim, não é aquela coisa... Eu acho que a Cinderela, ela devia ter já botado pra quebrar com aquela madrasta, com aquelas... Era tudo dela, ela, sabe? Correr aquela gente lá e viver a vida dela, sabe? Eu gosto, ainda fico com a Bela, que prezou ali a família e foi lá lutar pelo pai e tal. Então, continua aí com a Bela. E Pocahontas? A Bela. A Bela. A Bela pelo mesmo motivo que eu achei que tinha que ser uma índia mais de opinião também. Bela ou Branca de Neve? A Bela. Você pensou agora, né? Não, é quase porque trocou. Branca, é que se for a Branca de Once Upon a Time, eu troco. Entre a Bela, se a gente estiver falando de Once Upon a Time, aí eu troco pela... Não, mas é a tradicional. É a do clássico, né? Então a Bela. Não é... Agora, as últimas princesas, né? A Anna de Frozen. A Bela ou a Anna? A Anna também é uma menininha, uma princesa. A Anna, ela tem muita... Ela tem uma soberania, assim, de Pulso princesa. firme. Sim, a Anna. Foi atrás da irmã, que estava em perigo. Isso.
E agora a última, né? Princesa, rainha, Elsa. Você troca a Anna pela Elsa? Nossa, difícil isso, hein? Mas não, eu acho que a Ana ainda é mais brava, assim, sabe? Mais pulso firme. Mais pulso firme. Ainda bem que você não pôs a Valente aí, que é a minha preferida. Então a gente encerra. Você então fecha com a Ana. Fecha com a Ana. Perfeito. Olha só, eu quero agradecer então a sua participação. Pessoal de casa, quer saber então sobre, né, o seu trabalho? Como que faz para te acompanhar? Bom, eu tenho o Face, A Senhora do Caos, a minha página WF Endless, né, que é o nome de escritora, e asenhoradocaos.com.br é a página oficial do livro, né? E aí, na Amazon, a gente tá por aí. Como é independente, não tô nas livrarias, mas a gente tá na internet também. Bom, querida, então o convite tá feito aqui. Toda vez que tiver novidade, pode voltar. Combinado. Obrigada. Universo Épico fica por aqui. Na próxima semana, a gente volta com muito mais. Tchau!